Boa noite, professora. Estou gravando aqui meu vídeo de apresentação sobre as empresas individuais. Não consegui formar grupo de 4 pessoas, mas estou mandando a apresentação só comigo mesmo. Primeiramente, sobre os empresários individuais, o que seriam, né, e como funciona esse tipo societário. Também conhecido como firma individual, esse formato é diferente de MEI e ideal para quem exerce em nome próprio em nome de uma atividade empresarial. Para quem está pensando em começar um negócio sozinho, um dos regimes possíveis é o empresário individual, conhecido antigamente como firma individual. Esse tipo societário é ideal para quem quer exercer em nome próprio uma atividade empresarial, mas também traz algumas desvantagens. O que é o empresário individual? O empresário individual, assim como o nome diz, é um tipo societário para empresas formadas apenas por um sócio. E nesse regime, a responsabilidade do empresário é ilimitada, ou seja, ele pode responder com bens pessoais às obrigações assumidas pela empresa. Quem pode ser empresário individual? Como empresário individual, só é permitido exercer atividade industrial, comercial ou prestação de serviço. Quem exerce profissão intelectual, como médico, psicólogo e engenheiro, por outro lado, não pode ser empresário individual, porque essas profissões estão regulamentadas e são consideradas autônomas. A única forma de profissionais intelectuais se tornarem empresários é criando uma empresa que entregue os serviços ou produtos relacionados à profissão, como um hospital, no caso do médico, com instrumentos, ou uma construtora, no caso de um engenheiro. Caso contrário, deve ser autônomo ou constituir uma sociedade simples, com um ou mais sócios. Quais as características principais dos empresários individuais? Regime para quem quer exercer sozinho uma atividade empresarial sem sócios. Não existe capital social mínimo para começar, ou seja, não é preciso investir uma quantia mínima inicial nos negócios. Pode ser uma microempresa e faturar até 360 mil por ano, ou empresa de pequeno porte e faturar até 4,8 milhões por ano. Regime tributário pode ser o Simples Nacional, o lucro real ou lucro presumido. A razão social da empresa é o nome civil, completo ou abreviado, da pessoa física. A empresa só pode ser transferida para outra pessoa em caso de falecimento do dono ou por autorização judicial. Em todos os outros casos, como mudança de estado ou país do proprietário, é necessário fechar a empresa. Sobre o registro legal do empresário individual, deve ser realizado na junta comercial do estado ou no cartório de registro de pessoas físicas. E é importante lembrar que ter o registro não permite a sua empresa que comece a operar instantaneamente. A empresa passa a existir, no entanto, é necessária a conclusão de toda a formalização para que você possa iniciar seu negócio. Os documentos que se deve apresentar são requerimento do empresário individual, documentos pessoais como RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista em caso de homens, requerimento padrão, ficha de cadastro nacional gerado pelo sistema da junta e algumas taxas e alvarás de bombeiros, sanitários serão exigidos. É necessário se informar antes de fazer seu pedido no município. Sobre as orientações para a formação do empresário individual, primeiro, deve indicar o nome completo ou abreviado do empresário, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa, apelido ou nome como é mais conhecido, ou gênero de negócio, que deve constar do objeto. Não pode ser abreviado o último nome, nem ser excluído de qualquer competência do nome. Não constituem sobrenome e não podem ser abreviados. Exemplo, filho, júnior, neto, sobrinho, etc. Que indicam uma ordem, uma relação de parentesco, havendo um nome igual já registrado. O empresário deverá editar o escolhido, designação mais precisa de sua pessoa ou gênero de negócio que o diferencie de outro já existente. O empresário individual, ele precisa ter contabilidade?
A regra geral dos Conselhos Regionais de Contabilidade, o CRC, fiscalizam os escritórios contábeis e exigem a manutenção da contabilidade para todos os clientes atendidos. A legislação atual ela estipula que não existe a obrigatoriedade de elaboração de contabilidade para as empresas individuais que possuam uma receita bruta anual de até R$80 mil, que estejam enquadradas no MEI, registradas sob o regime da Lei Complementar 128/2000. Tais empresas não estão obrigadas a possuir os livros Razão e Diário com balanço e contabilidade propriamente dito. Esse entendimento é baseado no Código Civil. Nos casos de tributação, o empresário individual ele pode ser tributado pelo CIMEI, que é o regime fiscal dos microempreendedores individuais, dos MEIs, né? Que unifica os impostos mensais em um único documento de arrecadação, o DAS-CIMEI. Nesse regime, todos os impostos são compilados em um único pagamento mensal, geralmente no valor de R$50 para o comércio e indústria, ICMS, e de R$57 para o setor de serviço, e R$58 em média para o setor de serviços, ICMS e ISS. Em relação ao Simples Nacional, ele vai ser tributado através do regime simplificado, exclusivo para pequenas empresas, especialmente para MES e EPPs, que faturam até 4,8 milhões anuais, e o valor dos impostos do Simples Nacional é de 9,3% do faturamento. Ao optar pelo Simples Nacional, a microempresa paga todos os impostos em uma única guia, o DAS, e com alíquotas adequadas ao seu faturamento e segmento. Em relação ao lucro presumido, no regime do lucro presumido, os impostos são cobrados com base na projeção de faturamento da empresa, calculada a partir da receita bruta. No caso são arrecadados valores referentes ao IRPJ e o CSLL sobre a projeção trimestral, enquanto o restante dos tributos é cobrado separadamente. Quais impostos, no caso, o empresário individual pagaria se ele fosse uma microempresa, pagaria COFINS, CSLL, CPP, PIS, IRPJ e ISS.